Começando a gravar aqui dia 4 de novembro. 4 de novembro dessa loucura toda que a gente está vivendo. Deixa eu ver onde é que eu parei a aula passada. Eu vim até aqui. Dei uma conferidinha no vídeo de 2 semanas atrás, aula de maquinários. E a gente está um pouco atrasado, ou bem atrasado, assim, porque essas aulas eu já deveria ter acabado na 3ª ou 4ª semana, mas a gente vai dar uma corrida nesse final de semestre, e a gente tem aula ainda até a semana do dia 15 e 16, né, de dezembro. Então temos algumas semanas ainda pela frente, onde a gente vai tentar ilustrar alguns processos. Eu ainda não passei os 2 vídeos de consumo de madeira de florestas naturais e a utilização de madeira nativa. Tem um vídeo muito bom que a gente vai parando. O vídeo tem uns 15 minutos, mas a gente gasta ali até perto de 1 hora com vários comentários, ilustrações de processos, entre eles também a questão dos resíduos, tá? E tem um vídeo muito bacana que é a entrada no cenário nacional da madeira de eucalipto. E aí a semana passada o que a gente viu foi muito bacana nesse sentido também. Todas as possibilidades que que na verdade um gênero, né? Eu ia falar uma espécie, então o eucalipto ele é um gênero florestal e ele tem perto de 600 espécies diferentes, trazidas da Austrália há várias décadas atrás, 40, 50 anos. Várias espécies foram implantadas no Brasil e hoje a gente usa muito eucalipto, e a nossa profissão em várias situações, ela vai caminhar próximo desses reflorestamentos, que são produções de madeira, áreas produtivas de madeira, madeira renovável, com ciclos muito rápidos de corte, né? Então o que a gente viu a semana passada foi muito legal, né? Porque essa tendência do uso múltiplo da madeira de eucalipto, cortada e renovada em ciclos, né? Para celulose, 6, 7 anos já estão cortando madeira para celulose. Para carvão, madeira de desbaste a partir de 4 anos, depois com 10. Para serraria, acima de 12 anos. Mas são ciclos de produção muito curtos se a gente comparar isso com outros países do globo produtores de madeira, principalmente madeira serrada. Ciclos aí de madeiras no exterior demoram décadas e décadas, 20, 30, 40, 50 anos às vezes, para produzir madeira de qualidade. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Todo mundo me ouvindo? Essa semana, quando foi? Segunda-feira, né? No meio do feriado aí, segunda-feira era feriado pra gente, servidores públicos, e tive aqui um upgrade da minha internet. Diz o pessoal que era uma cortesia aqui da operadora. Não vou fazer propaganda, mas passou minha internet aqui para 500 mega. Vamos ver. Diz que era de graça para manter a fidelidade do cliente. Parece que melhorou bastante a minha conexão aqui, tá bom? Então nós vamos. Eu vou às 10 horas hoje. Tem outra coisa acontecendo, acho que vocês lembram disso. Às 10 horas é aquela minha participação na aula de introdução à engenharia florestal, tá bom? Vou dar uma passada geral, eu mudo um pouco essas aulas, mas às 10 horas, talvez 5 para as 10, então vou ter que encerrar e eu vou aguardar o link que o professor Bruno, super colega, né? Adoro o Bruno, cara muito jóia, muito competente, publica, entrou na pós-graduação, jovem, muito legal. Saudades do Bruno. Acho que eu não vi ele durante a pandemia toda, mas eu continuei ministrando essas aulas para os calouros, né? Uma vez por período. Então essa aula é às 10 horas da quinta-feira e essa aula vai ser hoje, tá bom? Então quem quiser me acompanhar,
o Bruno vai mandar o link. E eu acho que eu tive com vocês, né, alguns anos atrás. E acho que foi presencial, né, lá na marcenaria, lá no nosso laboratório. Até eu chamo de marcenaria, mas no nosso laboratório de processamento. E eu adoro conversar com os calouros. Sou um apaixonado pela nossa profissão até hoje. Acredito muito nessa boa e acertada escolha que cada um de vocês teve. E eu faria tudo de novo, desde os meus 17 anos, quando eu comecei em engenharia florestal. Hoje eu tô com 50, ficando velho. Mas eu não me arrependi nem um dia de ter escolhido essa profissão, tá bom? Bom, pessoal, compartilhando a tela aqui com vocês. Tudo bem? Tudo bem? Ouvindo, vendo? Quem quiser falar, dá um oi. Não tô sozinho aqui não, né? Deem um oi aí no chat. João, Letícia, Luiz. Letícia tá com 2 entradas. Luiz, Manuela. Muito bem. Tá bom, Manuela. Manuela já fez o curso de resíduos, participou da palestra semana passada. Muito bem, viu? Muito bem mesmo. E mais uma vez, antes de começar a aula aqui, o assunto, mais uma vez, ontem falei disso. Ontem eu passei o dia na Rural. Tenho ido uma vez por semana, preferencialmente às terças-feiras. Quem tiver por Seropédica, quiser fazer uma visita, a gente está voltando aos poucos. Bandeira amarela na Rural, uma sinalização aí de volta presencial, tá? No ano que vem. Eu acho que a gente não vai fugir disso mesmo, porque eu sou um dos que quero voltar muito a dar aula presencial. E a gente vai fazer aquele cronograma das atividades práticas, tá bom? Para todos que quiserem participar de forma optativa, várias práticas no laboratório. Ontem a gente já conversou sobre isso. Passei o dia na Rural, foi bom. Eu tenho ido às terças-feiras, mas por causa do feriado fui ontem, quarta-feira. E à tarde eu já imaginava que não ia dar muito certo. Eu tentei dar aula lá da minha disciplina optativa, da 1 às 3, e a internet estava muito ruim, eu não consegui. E o meu computador também não ajuda muito. O notebook que eu tenho é antigo, e não é esse aqui que eu estou falando agora, e daí ele não funcionou bem, ficou caindo várias vezes. Mas consegui na minha sala conversar com os alunos da disciplina optativa. Tá bom, pessoal? Então eu vou, sem mais delongas, vocês vão reparar que eu estou compartilhando a tela, tá? Eu não carreguei a apresentação e a gente tá com uma agilidade um pouco maior, principalmente para ver os vídeos. A única coisa que eu não vou conseguir fazer, que eu gosto de fazer aquilo, é desenhar os modelos de corte, né? Eu desenho muito no quadro, na aula presencial, e eu gosto muito de usar giz. Esse negócio de quadro branco nunca funciona. Eu acho uma porcaria. A caneta não funciona, não apaga, fica marcado. E aí eu gosto de usar o quadro de giz. Quando a gente reformou lá o laboratório, fizemos a sala de aula, fiz um grande quadro de giz. E aí é legal. E na marcenaria também a gente tem um quadro, então eu gosto de ilustrar principalmente aqueles desenhos, né? Vocês lembram de 2 aulas atrás ou semanas atrás, onde a gente desenha os modelinhos de corte? Então aqui eu acho que eu não vou conseguir fazer. Acho não, tenho certeza, porque eu tô no PowerPoint em tela cheia, na outra tela, e tá aparecendo aqui para vocês. Em compensação, a gente vai conseguir ver os vídeos melhor, tá? Vamos ver. Então os videozinhos, eles vão passar de uma forma mais ágil. E aí a gente vai falando sobre isso, tá bom? Então a gente terminou aqui. Não sei se vocês lembram. O que a gente está vendo aqui é uma serra de fita dupla, mas a gente está vendo lá no detalhe, tá? 2 lâminas. Isso aqui, ó, são as 2 lâminas, tá? Tentem acompanhar meu mouse. Aqui são as 2 lâminas. Lembram daquele conceito da velocidade do corte ou velocidade de corte? É o VC. Tá? É ruim, não consigo escrever nada. Vou escrever aqui no chat, vai. Vamos lá. VC, lembrei aqui.
Então a VC, a velocidade de corte ou do corte, e ela é medida na lâmina, na pontinha do dente. Então acreditem, eu sei que não está dando para ver, mas aqui eu tenho na verdade aqui, ó, aqui eu tenho dentes nessa lâmina correndo muito rapidamente, tá? Então essa velocidade de corte é muito alta, tá? Nessa serra que a gente está vendo. E a velocidade de avanço, nessa situação, para vocês irem pegando a manha aí, essa é uma situação de velocidade de avanço boa, alta, não é as maiores que eu já vi. Tem uma aula que eu mostro um vídeo de uma serraria da Suécia, é bem bacana também. Se eu não conseguir, porque a gente está meio atrasado, eu vou socar tudo ali no grupo do WhatsApp, tá bom? Para vocês verem, assistirem. E aí eu tenho uma velocidade de avanço muito grande. O que é a velocidade de avanço, para quem não entendeu ainda? É a velocidade que a tora tá andando aqui, ó lá, tá? Então, ó lá, isso é uma boa velocidade de avanço, tá? É uma linha de produção. Mais uma vez, então eu tenho uma velocidade de corte muito grande e olha a velocidade de avanço, tá? Isso é uma linha de produção de madeira de pinos, tá? Sul do país, é bem comum. Uma pergunta aí para quase engenheiros florestais. Vamos lá, pessoal, tentando interagir aí. João, Letícia, Luiz e Manuela, os 4 que estão comigo aqui. O que vocês acham dessa imagem aí? Tem alguma coisa que incomoda um pouquinho? Que vocês, contratados como engenheiros florestais, talvez dissessem assim: poxa, isso daqui eu acho que dava para melhorar. Alguém nota alguma coisa aqui? Eu assim. Tudo bem? Estão comigo aqui? Oi. O que vocês estão vendo aí que tá um pouquinho estranho? Opa, Letícia, vamos ver. Uma é o desperdício. Vou falar um pouco disso. É uma coisa, eu não sei bem. E lá vem as respostas com ponto de interrogação, né? Eita, nós. É resposta com ponto final, ó. Não é resposta. Vocês respondem assim na prova também? Se eu falar assim, o que é velocidade de avanço? Velocidade de avanço é isso, tal, e põe ponto de interrogação no final. É engraçado esse lance do chat. O que tem de resposta com ponto de interrogação quer dizer que vocês não têm muita certeza, né? Tá certo. Coisas aqui da nossa dinâmica. Mas, Letícia, você tem razão. Olha a quantidade aqui dessa costaneira. Tá vendo essa costaneira aqui? Saem 2 costaneiras nesse corte, né? A hora que a gente ligar o vídeo de novo, sai uma para lá, uma para cá. Essa costaneira tá muito grande, tá? Tá muito grande. Eu tô produzindo aqui um semibloco e esse semibloco vai ser processado numa serra múltipla, que a gente vai ver daqui a pouco, para fazer várias tábuas, tá? Isso é muito padrão, isso é muito comum na questão da madeira de pinos em linhas de produções como essa. A Letícia foi bem, tá? Mas não é isso que eu queria. Talvez como que me salta mais aos olhos aí é a questão que a madeira está com a casca. Vocês estão vendo aí que tá cortando com casca e tudo, tá? Dá pra ver, né? Então as toras estão com casca. Isso não é legal, tá? Isso não é bom para o processo. A casca traz impureza, a casca traz terra, traz sílica, traz sujeira, entre aspas, para o processo. E não é o ideal a gente processar nesse nível, principalmente aí são equipamentos bem bons, modernos, linha de produção. Seria muito melhor se a madeira tivesse descascada.
Então vocês lá sendo contratados como engenheiros florestais dessa empresa poderiam propor assim, vamos fazer um projeto aí de descascamento de madeira no campo, tá? Quem assistiu e tá lá gravada, por favor assistam. Mais de 2 horas de gravação, eu acho, mas fica aí a tarefa, tá bom? Não vou cobrar isso, nem tenho como, mas gostaria muito que vocês assistissem. Professor Paulo Leles e o Vicente, engenheiro florestal, falam do descascamento. Descascam a casca antes dos usos, tá? Propostos. Tá bom? Uma coisa aí, Manuela, então seria muito legal que a gente tivesse descascamento anterior. Bom, isso daqui então é a serra de fita dupla. Exatamente, Manuela. Danifica as lâminas, na verdade, aqui não são facas, né? São lâminas de fita. Desgasta essas lâminas, olha lá que vocês estão vendo aqui. Isso é complicado, isso tem um custo, tá? Agora, exatamente tudo, pessoal, na área florestal, na área madeireira, é uma balança de o quanto eu vou gastar e o quanto eu vou ganhar, né? Então, com certeza, nessa indústria ainda não foi mostrado com todos os números para diretoria, talvez, que é muito melhor ganhar, que é muito melhor descascar a casca no campo para ter ganhos, inclusive silviculturais. Quem assistiu a aula da semana passada, ao vivo e a cores, os 2 irmãos lá, engenheiros florestais, mostraram todos os ganhos silviculturais que eles têm em manter a casca no campo, tá? E uma coisa muito importante na área de resíduos que eu tenho trabalhado, estudado, aprendido, na verdade, é que não compensa a gente fazer a movimentação de um resíduo se a gente não tiver um uso adequado para ele. Então, quando eu tenho uma situação dessa, de uma serraria para produção de madeira, eu transportar resíduo, no caso a casca, é uma tremenda furada, porque eu tenho um volume muito grande de material para carregar no caminhão, para levar até a fábrica. Depois essa casca não tem direito o que fazer, muitas vezes eu tenho que contratar gente para jogar a casca fora, tá bom? Então, uma coisa que eu bato muito nessa tecla na disciplina de resíduos, talvez no curso lá, a gente tem dado até cursos agora de resíduos, nunca fui, mas talvez a gente está caminhando para isso, de ter um grupo especialista na gestão de resíduos, tá? A gente está longe disso ainda, mas a gente está caminhando para isso. A gente tem publicado, tem estudado, feito projetos de pós-graduação na área de gestão de resíduos. E eu falo muito isso, transportar resíduo, você precisa ter um destino e uma utilização bem programada, senão você vai gastar um tremendo de um dinheiro, de um recurso, é um recurso caro para transportar. Deixa eu dar um exemplo, só antes, que eu acho que isso é importante. A gente teve também, algumas semanas atrás, uma participação no curso de arborização urbana, e teve mais um exemplo do mundo real lá, um empresário que trabalha junto com a Conurb aqui no Rio de Janeiro, e ele faz a supressão de árvores, etc. Pra vocês terem uma ideia, para tirar uma grande raiz de árvore que foi cortada, então imaginem esse cenário assim, uma árvore lá no centro do Rio, várias praças, né? O Rio tem umas praças históricas muito bonitas, às vezes mal cuidadas, mas muito... Vamos supor que uma árvore muito grande, um ficus, uma figueira, caiu e tem que tirar toda essa raiz do solo para levar para o aterro. Muitas vezes isso vai lá para a Seropédica, no CTR, o Centro de Tratamento de Resíduos, o famoso lixão, não é mais lixão, né? É o aterro de Seropédica. Ele falou, gente, eu gasto 15 mil reais para levar essa raiz até o aterro. Falou, não é possível. Não é possível. Daí ele começou a mostrar, eu preciso de um caminhão caçamba desse tamanho. Eu preciso levar esse caminhão até o centro do Rio, não é fácil.
preciso de um carregador, uma grua para colocar essa raiz no caminhão. Preciso rodar 70 km, 80 km com essa raiz gigantesca, uma raiz gigantesca, mostrou isso com foto. O custo disso são 15 mil reais para tirar uma raiz. Então, assim, transportar resíduo é uma complicação. Bom, mas vamos voltar para o tema aqui. A máquina anterior era a serra de fita dupla. Essa também é uma serra de fita dupla, mas ela é uma serra chamada de tandem. Essa serra tandem, ela vai vai mudar o conceito, e aí as duas máquinas, as duas serra-fita são colocadas do mesmo lado, e isso permite que ela trabalhe com aquele carrinho porta-toras, que é essa máquina aqui, essa máquina aqui do lado, que faz o avanço, e aí ela faz aquele mesmo serviço, tirar as duas costaneiras laterais, tá? Então ela possibilita aqui ou as duas costaneiras laterais, tem aqui algumas outras imagens, não sei se está dando para ver aí, mas cortar duas tábuas na lateral da tora, ou trabalhar o bloco também já cortado, fazendo dois cortes ao mesmo tempo, tá? Deixa eu voltar, que tem um filminho dessa máquina trabalhando. Essa serraria eu gosto muito de explorar um pouco esse vídeo. Eu não sei porque não está aparecendo a barra, que eu tinha uma barrazinha aqui para frente, para trás. Mas vamos lá. Olha que serraria bacaninha. Tá? Vou parar aqui. Pessoal, isso é uma serraria de médio porte. É o melhor exemplo que eu tenho para vocês, uma serraria de médio porte. É uma serraria grande? Não. É uma serraria pequena? Também não. É uma serraria média, tá? Então eu tenho aqui 2, 3, 4 funcionários, um galpão mais ou menos do tamanho do nosso galpão ali no IF da serraria, tá? Um galpão que deve ter uns 30 metros por 10, alguma coisa assim, uns 300 metros quadrados. Eu já falei isso para vocês, a gente tem 3 máquinas. Vou colocar uma coisa aqui, me arriscando um pouco, né? Tudo isso fica gravado. Mas isso aqui é perfeitamente possível, isso que eu tô colocando no chat para vocês. 3 máquinas igual a uma serraria. Ah, como assim, professor? 3 máquinas no Brasil, eu monto uma serraria, tá? Montar serraria no Brasil é barato. O que é caro é conseguir a madeira. Madeira é uma matéria-prima cara, dependendo do conceito, porque madeira no Brasil, produção madeireira no Brasil, em comparação a outros países, ela tem um custo muito baixo. Por isso que nós somos grandes produtores florestais, por isso que a gente precisa muito de engenheiros florestais, por isso que a gente produz muita celulose, chapas, exporta madeira, etc. Porque a gente produz madeira de forma muito eficiente, de qualidade, em ciclos curtos de corte, em relação a outros países, significa baixo custo. Agora, no âmbito interno, tá? Quando você tem uma serraria dessa daqui, o que sai mais caro aí é todo o manejo da madeira, tá? Você precisa ter uma área arrendada ou uma área própria produzindo madeira para abastecer uma serraria como essa, que seguramente, com alguma experiência que eu tenho, vai processar aqui uns 100, 150 metros cúbicos por dia de madeira. Isso eu estou falando de 2, 3 caminhões de madeira, tá? Carretas grandes, talvez um pouco menos, 80, 90 metros cúbicos dia, tá bom? Dependendo do ciclo, quantas horas vai trabalhar, tem serraria que pode trabalhar 24 horas por dia. Quais são as 3 máquinas que fazem uma serraria? A serra de desdobro primário, tô indo lá no chat, tá? Serra de desdobro primário,
a canteadeira e a destopadeira. Com algumas mudanças nesses nomes, mas o que eu tô falando aí é o seguinte: serra de dobro primário é o que a gente está vendo aqui, transforma a tora em peças serradas. Então não é mais uma tora, são peças serradas. Costaneiras, pranchas, pranchões, tábuas, blocos, semiblocos, caibros, ripas. Transforma a tora em peças serradas. A canteadeira é uma máquina que tira as laterais irregulares, tá? Normalmente uma máquina de disco de corte circular, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a destopadeira é aquela que tira os topos e acerta o comprimento da tábua. Tudo bem, pessoal, até aqui? Vocês podem fazer perguntas também, viu? Gosto muito. Bom, vamos ver a serra-fita, a serra-tendem trabalhando. Olha lá. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma lâmina, uma máquina. Aqui na frente, um pouquinho dela, tem outra. O que é muito legal nessa serraria é o sistema de alimentação. Uma boa velocidade de avanço. Esse carrinho, carro porta-toras, essa máquina aqui, ela é toda automatizada. Olha que legal, ela vem buscar a tora. Existe um sistema de alimentação do carrinho que é automatizado também. Olha lá, as toras vêm, carrega o carrinho sozinho, o carrinho leva para o corte e aqui ele está tirando uma tábua de cada lado, desculpa, uma costaneira de cada lado. Uma vai cair para a direita, outra vai cair para a esquerda. E lá na frente, ó, cai uma para cá, cai uma para lá e segue o que a gente chama do semibloco, segue ali para aquele operador, que aquele operador vai destinar o semibloco. Ele está fazendo isso nesse momento. Ele vai pegar esse semibloco e trabalhar na serra circular canteadeira, que é uma multilâminas. Eu vou mostrar já que é a máquina número 2, tá? E depois acerta os comprimentos numa destopadeira. Então isso é uma produção razoável, né? Vocês imaginam aí 8 horas, 10 horas, 12 horas trabalhando essa serraria. Eu tenho uma produção muito bacana. Destaco nessa imagem a necessidade e a boa classificação das toras. Percebam que isso é muito importante nas serrarias, tá, gente? É a classificação da madeira. Essas máquinas tandem, depois eu volto para a figura, elas podem abrir e fechar a distância das lâminas em função do diâmetro da madeira. Só que se eu tiver que acertar a cada tora, abrir e fechar essas lâminas, eu vou perder em produção, né? Então olha que legal como aqui nesse sistema de alimentação, primeiro eu estou percebendo que as toras estão descascadas, muito parecido, não dá para afirmar, mas eu arriscaria aí com mais de 90% de chance de acertar. Eu creio que isso é madeira de eucalipto descascada no campo, tá? A Manuela, que estava lá comigo a semana passada, vai entender o que eu estou falando. Se o Paulo Leles e o irmão dele comprarem uma serra dessa, junto com um carrinho automatizado, eles vão melhorar aquela produção absurdamente. Agora, eu não sei, e eu acho que não, eles não têm esse volume de abastecimento, né, Manuela? Eu não sei se eles têm essa produção. Essa serra aqui serra 2 ou 3 caminhões cheio de madeira todo dia. Então é uma serraria de médio porte que precisa ter esse abastecimento, tá? Deixa rolar. Então assim, a gente tem parece que tem um camarada lá na frente, né, uma pessoa aqui trabalhando, e tem um aqui, ó, e daqui a pouquinho vai aparecer o operador dessa máquina, tá? Do carrinho do abastecimento. Então eu tenho aqui, ó, aquilo que eu falei, 3 ou 4
4 pessoas trabalhando, 3 máquinas. Eu também acho que não. Aqui é o operador, ó. Esse é o camarada que está operando. Aí vem aquela dor no coração, né? Nós temos uma coisa muito parecida com essa aqui lá no IF. Não sei se algum de vocês já viu. Lá na serraria, lá em cima, a gente tem uma cabine dessa daqui. A gente tem uma serra de fita simples, mas a gente tem esse mesmo sistema aqui de operação, tá? A gente não tem o carrinho automatizado, precisa carregar o carrinho na mão ali, tá? E aí, essa alavanca aqui, ó, cara, estão vendo aqui, ó, o cara tá com a mão em cima da alavanca, ele faz o carrinho ir para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. É aquele carrinho, carro porta-toras. E aqui esses botões, ele vai bitolando a peça, ele faz esse carrinho andar assim, olha, para regular a espessura do corte, de cada corte. Isso é muito mais legal, muito mais melhor de bom a gente mostrar na prática, né? Então a gente faz alguns desdobros lá. A máquina grande nem sempre a gente liga, mas eu tenho dado sorte que nas últimas turmas sempre tinha algum projeto acontecendo e a gente conseguiu ilustrar bem, porque a nossa máquina é parecida com essa, não é uma tandem dupla, é uma serra de fita simples, mas tem essa operação. Tudo bem? Olha lá, então ele fica aqui operando todo aquele sistema de abastecimento, joga o carrinho para frente, traz o carrinho para trás, vai bitolando, ó. Então ele fica ali numa cabine de comando, talvez ali num ambiente saudável, salubre, talvez com ar condicionado, ouvindo um som, e fica ali operando a serraria. Tudo bem, pessoal? Eu gosto muito desse cenário, porque não sei se vocês repararam também, é uma serraria bastante limpa, né? Não tem aquela história de serragem para tudo quanto é lado, aquele monte de casca, diferente de alguma que a gente viu. Não estou lendo muito, porque eu acho que eu estou falando tudo isso, né? Então são 2 serras de fita simples, uma à frente da outra em linha. Essa segunda serra é móvel para regular essa distância do corte. Produz pranchões, semiblocos, blocos, e essa disposição facilita muito a manutenção, a troca de lâminas, etc. Tudo bem? Bom, aí, pessoal, nas serrarias mais tecnologicamente desenvolvidas, a gente pode ter, por exemplo, isso eu já falei, né, esses modelinhos esquemáticos. Eu gosto bastante porque eles são mais didáticos, a gente vê os motores, as lâminas, os 2 volantes, etc. São da apostila de serraria da Universidade Federal do Paraná, tá? Se eu tivesse lá na sala de aula, fica em cima da minha mesa, eu tenho uma coleção, acho que são 8 ou 9 apostilas dessas, que eu comprei há vários anos atrás, e eles cobravam só o custo da Xerox, né, da cópia, e mandavam pelo correio. É um material muito bom da área de tecnologia. Tem a apostila de secagem, de preservação, de celulose e papel, de serraria, de anatomia. Eu acho que são 8. Que mais? Acho que tem uma de biodeterioração. Enfim, está lá disponível para quando alguém quiser tirar cópia disso. Eu acho que esse material não tem digital. E essas ilustrações deveria estar aqui a referência. Falha minha, nunca tinha dado aula online, até o ano passado. Enfim, acho que esse material que fica gravado, etc. Então fica aí a minha referência aqui gravada da Federal do Paraná, que produziu essas apostilas. Opa, Manuela, esses maquinários são elétricos ou a motor? Na verdade são as duas coisas, são a motor elétrico. Tá bom? São motores elétricos. Acho que ela quis dizer motor a combustão, né?
a gente tem algumas máquinas a combustão. Inclusive, nós temos uma serra de desdobro que eu vou fazer na aula prática para vocês, que é a gasolina. Nós temos duas serras de desdobro na serraria do IF. Uma a gasolina e uma com motor elétrico. Tá bom, Manuela? Então, são motores elétricos. Na real, a enorme maioria das máquinas para madeira são elétricas. Das máquinas estacionárias, né, máquinas de serraria, são a motores elétricos. E nós temos várias máquinas para levar para o campo. Motosserra. Motosserra é uma máquina de processamento. Tem uma aula que eu espero conseguir dar para vocês daqui a algumas semanas, que a gente vai ver as partes da máquina e a gente vai ver a parte da máquina que chama elemento motor. O que é o elemento motor? É o que faz o corte efetivamente, o avanço da peça e faz toda a movimentação. Então a gente tem tipos de elementos motores: elétricos, a combustão, e o que a gente chama de fontes alternativas. Fontes alternativas, por exemplo, tem um lugar muito legal que eu sempre falo que eu quero voltar, e eu acho que eu visitei isso há quase 30 anos atrás. Eu estava na graduação aí, que nem vocês. A gente fez uma visita no Horto Florestal de Campos do Jordão. Não sei se alguém conhece. O Horto Florestal de Campos do Jordão tem uma serraria que é movida a roda d'água. Olha que legal. Tem um riozinho no horto e uma serraria na beira do rio que é movida com uma roda d'água, a serra de desdobro. É muito legal, uma serra alternativa, igual aquelas primeiras que a gente viu, tá bom? E para ser muito sincero com vocês, eu não sei se isso existe ainda ou está funcionando, porque, como eu falei, eu fui na graduação início da década de 90, em 1991, 92, deve estar fazendo quase 30 anos. Tudo bem? Respondida? Então a gente pode ter serras quádruplas que vai duplicar essas possibilidades. Então olha aqui que legal. Não está dando para eu desenhar, mas entenda, isso aqui é exatamente aquilo que eu desenharia, né? Uma bolinha com 2 riscos de um lado, 2 riscos de outro lado, porque são os cortes com 4 número 1 aqui embaixo, 4 números 1, 1, 1, 1, 1, porque está tudo sendo cortado ao mesmo tempo, de forma simultânea, como eu já falei para vocês. E nesse modelo aqui, nos dois, na verdade, né, só muda um pouco o ângulo aqui da foto, eu estou tirando nessa passada uma costaneira, duas costaneiras, né, uma aqui, uma tábua tangencial e um semibloco. Eu vou repetir devagar porque são termos importantes da área de processamento. Então, o que a gente está vendo sendo cortado aqui nessa máquina, nessa serra de fita quádrupla? 2 costaneiras laterais, que são essas peças em meia lua, são resíduos, né? Eu estou olhando aqui na segunda tela, tá? Por isso que eu estou olhando aqui do lado. Então, são 2 costaneiras laterais, uma aqui, outra aqui. Notem isso, ó, essa costaneira está maior do que essa. Aí vem aquela importância da classificação da madeira. E até do operador. O operador que eu falei naqueles botões, ele mexe, ele movimenta a tora nesse sentido. Então ele tem que encaixar ali para que isso dê certo, né? 2 costaneiras e uma boa tábua tangencial de cada lado. E um semibloco. Semibloco é isso daqui, essa porção do meio. Tudo bem? Então essa é o que faz a serra quádrupla. Vamos lá, tem um videozinho que eu gosto muito agora também. Essa eu queria ter. Essa eu ainda vou fazer um projeto para ter uma máquina dessa, que eu acho que é uma máquina versátil. E aí vou falar assim, uma serraria até menor do que a anterior, tá?
e uma serraria que eu diria que com 2 funcionários eu teria uma produção bem legal, assim. Tudo isso, a gente já falou isso rápido aqui, quando a gente citou agora há pouco, dá para ter uma máquina dessa na fazenda que a gente viu, que está lá gravado no WhatsApp, pessoal. Vamos lá, parem de ver tanta série e assistam a aula que eu deixei gravada lá. Tem mais de 2 horas de gravação sobre essa proposta aí do uso múltiplo. Mas então, essa máquina que a gente vai ver agora também precisa de um abastecimento razoável, tá? Então, tudo que a gente viu até agora relacionado à serra de fita pode ser feito isso. Ó. Deitei aquela máquina 90 graus, eu tenho a serra de fita que trabalha na horizontal. Agora, serra de fita horizontal, ali embaixo, ali. Tá bom? Então essa serra de fita horizontal, ela tem basicamente o mesmo princípio, né? 2 volantes. Volantes são essas peças circulares aqui, onde eu corro a minha lâmina de corte. A lâmina vai correr aqui em volta. Eu posso ter uma sequência dessas máquinas em linhas de produção. Isso é muito comum em fábricas de piso, por exemplo, porque o resultado dessa máquina aqui, ó, são várias peças serradas muito fininhas, que a gente chama de lamelas. Tenho lá no laboratório para mostrar para vocês isso. Ela tem um corte muito preciso, pouca geração de serragem, qualidade do corte muito boa, tá? Muito boa, e eu consigo produzir várias peças serradas. Vamos ver uma serra de fita horizontal bastante curiosa trabalhando. Olha que legal essa dinâmica aí, pessoal, de corte. 2 funcionários, um de cada lado da serra. A serra tá aqui, ó, tá? Cadê meu mouse? Perdi o mouse. É engraçado, não tá aparecendo o mouse, só tá aparecendo aqui na plataforma. Vamos lá. A serra tá aqui, tá? Ó, aqui tem um volante e aqui do outro lado tem outro volante. A lâmina tá passando aqui, tá realizando corte. Olha a lâmina aqui, olha, vocês conseguirem ver aí nos celulares, computadores, tablet, a lâmina tá passando aqui. E essa máquina, ela tem um sistema de avanço muito bacana, um avanço e retorno. Ela tem 3 tipos de movimentação. Ela tem uma esteira, que é essa aqui, ó, esteira número 1, vamos chamar de esteira número 1, que é uma esteira que tem garras, onde o camarada põe ali a tora fica fixa ali, e eu faço um primeiro corte, e eu vou cortando de baixo para cima, o que é bem pouco usual, tá? Normalmente os cortes são de cima para baixo, uma tábua, 2, 3, 4, ou então nas laterais, nas serras de fita vertical. Nessa daqui, ela corta de baixo para cima. É uma situação bem incomum, mas é muito bacana. Então, ó, eu vou disparar o vídeo aqui. Tá vendo que tá cortando ali uma peça embaixo? Olha lá, cortou. Tá? Olha a tora que vai entrar aqui, essa daqui, essa grandona. Vai tirar uma tábua ali embaixo também, uma costaneira. Tá ali cortando, ó, onde eu tô com o mouse. E essa daqui é uma tora que já tirou uma costaneira. E agora eu vou passar nessa esteira aqui, que na verdade é a esteira número 3, que é uma esteira plana, que vai levando a tora para o corte. Ficou faltando a esteira número 2, né? Qual que é a esteira número 2? Ela tá aqui no meio, ó. Vou pôr o mouse aqui. Ela tá aqui no meio, a esteira que faz o retorno das peças. Então, eu passo uma vez, tiro a costaneira.
Aí o camarada que está lá atrás, esse cara aqui, ele joga a tora ali no meio para ela voltar para o cara aqui da frente. E aí o cara aqui da frente, depois da primeira passada, ele começa a colocar nessa esteira aqui, plana, para que a tora seja cortada várias tábuas. Então olha lá como ela vai produzindo. Isso aí é um modelo de produção, é uma serraria trabalhando. Olha, essa que voltou. Essa que voltou, já foram cortadas várias tábuas. Vou tentar parar o vídeo num momento aqui muito importante. Aqui. Vamos ver quase engenheiros florestais. Quem está comigo aqui? João Pedro, João Vitor, Letícia, Luiz Fernando e Manuela. Opa, agora encheu a turma aqui. Vocês estão vendo um problema que está prestes a acontecer aí? Se eu ligar o vídeo, vai falar, nossa, talvez alguém olhe ali, eu acho que eu vou ter um problema. Quem diz aí qual vai ser o problema? Enquanto eu tomo água aqui. Olhando exatamente para essa imagem. Falar ali, eu acho que ali tem um problema. Vamos lá, sem ponto de interrogação, hein? Sem ponto de interrogação. No fim. Tem que ter certeza assim, professor, é aquilo ali, ó. O senhor está perguntando, vai dar problema ali. Onde que vai dar problema aí? Vamos ver, Manuela, acho que a Letícia está digitando ali também. Vou esperar a resposta da Letícia. Sei não, professor, acho que a posição dele não está muito certa. Prevejo um tiro na máquina. Um tiro? Como assim? O cara vai tirar uma arma e dar um tiro na máquina? Eu não entendi, Letícia. O cara vai dar um tiro na máquina. Calma, vocês estão muito assustados. Não assistem o da Atena, não, todo dia. Ah, eu entendi. Vai dar um rebote ali, né? Alguma coisa assim. Bom, eu acho que a Manuela sacou um pouco melhor na ponta da tora. Ó, pessoal, o problema é esse daqui, ó. Vou pôr o mouse aqui, tá vendo? Isso daqui, pessoal, em eucalipto, muito provavelmente isso aqui que está processando também é eucalipto descascado. É o problema das tensões de crescimento da árvore. Pô, quando eu tô na nossa sala de aula, eu gasto aqui acho que uns 20 minutos para falar disso, que eu acho que isso é muito importante. As peças de madeira que cresceram muito rápido, elas ficam muito tensionadas, tá? Muito tensionadas. Então, para a árvore crescer em altura, uma árvore de 20 metros, 25 metros, com 7, 8 anos, ela cresceu rápido demais, principalmente em altura. Quando a gente deixa para serraria até 16, 17, 18, 20 anos, o professor Paulo Leles, seu irmão, falaram disso, ela vai engrossar, né? Mas essa velocidade de crescimento gera, principalmente eucalipto tem muito isso, o que a gente chama daquele tensionamento. O que é a tensão de crescimento? Vocês estão vendo minha régua aí. Quando a coisa vai crescendo, e para ficar em pé, se eu soltar essa régua aqui, ela vai cair, tá vendo? Vai cair, né? Então ela tem que ter um sistema de suporte. Tem que ter um sistema de suporte para isso. E aí os elementos anatômicos da árvore, eles ficam tracionando essa tora para baixo, esse fuste, né? Então, como eles puxam isso para baixo, os elementos anatômicos longitudinais ficam tracionados. Imaginem um poste para ficar em pé, com vários cabos de aço puxando ele, puxa para baixo, né? De todos os lados, né? Tridimensionalmente. Então ele vai ficar em pé, esse poste,
com um monte de cabo de aço puxando ele para baixo. É exatamente como se distribuem as forças no tronco de uma árvore, principalmente uma árvore muito reta e muito alta. Então, o que acontece? Quando eu corto essa árvore, esses elementos anatômicos que estão tracionados, eles tendem a ter uma leve volta. É como se esses cabos de aço tivessem tracionados e eu cortasse esses cabos, essas cordas, vamos dizer assim, e ela volta um pouquinho, né? Porque elas são tracionadas. É o que acontece com a madeira. Então eu desenho ali no quadro, quando a gente corta uma árvore alta de eucalipto, a tendência dela é formar uma espécie de carretel, assim. E isso é acentuado quando eu corto a tora no desdobro primário. Bom, pessoal, para resumir, porque está bem difícil de explicar isso sem desenhar, sem mostrar, é isso que está acontecendo aqui nessa tora. Ela está fazendo isso aqui, ó, está entortando, tá? E isso vai ter uma interferência aqui no corte. Para tentar evitar isso, essa máquina tem um sistema aqui, ó, estão vendo isso aqui? É um rolo para empurrar ela para baixo, tá? Mas mesmo assim aqui eu devo ter um problema. Vamos disparar o vídeo ali, olha aquela pasta ali, ó. Tá vendo? Pode ser que aquela lateral, ó lá, ela não chega a baixar completamente, fica uma fresta. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Essa já é mais pesadona, ó lá. Então eu vou tirar ali alguma peça ali embaixo agora. Tá começando a aparecer uma fresta aqui. À medida que eu for cortando mais e mais tábuas, esse defeito, esse problema, tende a se acentuar. Vamos ver essa próxima aí, tá vendo? É a liberação, é o que a gente chama de liberação das tensões de crescimento. Olha lá. Olha essa tábua ali, tá vendo? Desculpa, essa peça, essa tora. Também está entortando. Então isso é um dos problemas que a gente precisa entender quando processa madeira de rápido crescimento, tá bom? Essa liberação das tensões de crescimento. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Isso eu acho bem legal de entender isso, porque isso tem explicações assim, desde a anatomia da madeira, né? Até questões da física, questões do crescimento, questões da fisiologia da árvore e questões da movimentação mecânica, propriedades mecânicas das madeiras, das peças e etc. Tudo bem? Cadê? Onde é que eu tô? Voltou o meu mouse. Então, serras de fita vertical. Essa também é bem legal. Infelizmente eu não tenho vídeo disso, acho que não, né? Não. E vai ser a última serra de fita que a gente vai ver. Aí eu tô preocupado, eu queria muito terminar essa aula, mais 22, 23 minutos das máquinas para a gente avançar. Mas esse aqui, eu diria, pessoal, essas aulas de máquinas, onde a gente discute algumas variáveis e processos, é o cerne aqui da nossa disciplina, tá bom? Então entender esses processos que estas máquinas realizam é o processamento mecânico da madeira, na sua essência. Então eu costumo dizer isso, que essas aulas que a gente observa, as máquinas e seus detalhes, eu acho que a gente está chegando na metade. E se a gente tiver que ficar a semana que vem mais um pouco nisso, não tem o menor problema. Muitas dessas máquinas, acho que nem metade, mas muitas delas, a gente tem as máquinas e eu gosto de ligar essas máquinas. Quando é possível, até vocês operam essas máquinas um pouco, mas a gente entende não só as questões relativas propriamente ao processamento, mas a gente entende as propriedades relacionadas à matéria-prima, madeira, suas características, suas propriedades tecnológicas,
e suas nuances, né? Como é que a gente trabalha isso para que essa resultante entre máquina e matéria-prima seja um produto de qualidade, um produto madeira serrada, picada, processada, transformada com boa qualidade. Tudo bem? Meio microfone, olha que chique, ó. Acho que melhorou aqui minha voz, consigo falar mais baixo. Hoje eu estou tranquilo aqui que minha esposa está viajando, eu trabalho e minha filha também tá na faculdade, está morando fora, estou sozinho, mas eu falo muito alto, né? A gente costuma dar aula na sala de aula, né? Que nem eu falei, uma sala grande. Então, eu acho que eu não incomodo os vizinhos, mas assim, quem está dentro de casa fica mexendo. Até comprei esse microfone para tentar falar mais baixo, mas não sei se funciona. Bom, essa máquina é uma máquina que tem um conceito que eu gosto bastante, porque é uma máquina, olha lá, serra de fita de resserra ou reaproveitamento. O reaproveitamento é um conceito que a gente estuda bastante na área de gestão de resíduos. A gente tem a reciclagem, tem o reaproveitamento e tem o reuso. Mais uma vez, reciclagem, reaproveitamento e reuso. São três coisas diferentes que eu posso fazer com os resíduos sólidos de várias indústrias e que eu posso fazer também com resíduos de madeira. Eu posso reciclar, eu posso reaproveitar ou eu posso reutilizar. Tudo bem? Essa máquina, ela reaproveita peças de madeira, tá? Então ela chama uma máquina, ela tem esse nome de máquina de resserra, porque ela só trabalha com peças que já foram serradas, tá? Então resserra. Ou quando ela está bem colocada ali na serraria, pode ser uma quarta máquina, né? Então eu falei ali em cima no chat, as três máquinas se compõem uma serraria. Se eu quiser melhorar a minha serraria, eu compro essa. E aí eu vou reaproveitar. Primeiro, olha o número 1 lá. Desdobramento de costaneira. Lembram hoje, quando a gente começou a aula, alguém falou, quem foi? Manuela, Letícia, acho que foi uma moça, do desperdício, tá? Aquela costaneira estava muito grande. O que eu faço com aquela costaneira? Pô, tem várias possibilidades. Eu posso fazer lenha. Paulo Leles vende lá como lenha, tá? Falou lá, ele usou o termo lá, a Manuela acho que lembra, eles chamam de casqueiro, mineirinho lá, né? Os casqueiros, aí a gente vende lenha, né? Então esse casqueiro, essa costaneira, eu posso vender como lenha. Agora, se eu tiver uma máquina dessa, eu consigo, olha aqui que legal, tirar uma tábua da costaneira ainda. Eu posso produzir uma peça serrada quando a costaneira tem espessura suficiente, que nem aquela peça de pinos que a gente viu lá no começo da aula, tá? Seria possível ali, eu pego e tiro mais uma tábua. Opa, essa daqui o operador vai separando ali, essa vai para a serra de reaproveitamento, né? Eu posso desdobrar vigas, aí seria um conceito de resserragem, né? Então eu tenho uma viga, uma peça grossa, e eu vou fazer peças menores. Eu posso cortar uma tábua ao meio, ou eu posso, por exemplo, também aproveitar, e aí é aproveitamento, do que a gente chama do rolete do torno laminador, é o rolo resto. Daqui a pouco, ou mais para frente, ou nas próximas aulas, a gente vai ver a laminação de madeiras. A laminação é um processo de produzir lâminas de madeira para a produção de painéis compensados. E aí, lá no final, como eu tenho que prender a tora na máquina e girá-la para fazer o desenrolamento no torno, eu tenho um resíduo no fim
que a gente chama de rolo ou rolete do torno laminador. É um cilindrozinho perfeito. Qual que é a propriedade comum ou a característica comum a todas essas peças, a essas 4 peças? São peças regulares, tá? O que é uma peça regular? Ou ela é reta, ela tem um lado reto, ou ela é uma peça cilíndrica, que nem o rolete, ela é uma peça regular. Porque essa máquina só vai aceitar, olha o sistema de alimentação dela, tá vendo? Ela tem um rolo tracionador, que é um rolo denteado, que vai puxar a madeira, e ela tem um sistema de rolos lisos aqui, onde a peça vai correr ali, né? Então imagina uma tora toda tortuosa nessa máquina, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo se a peça for toda tortuosa. Então ela precisa ser reta. E essas peças que eu estou mostrando aqui para vocês são bem retilíneas ou regulares, e a costaneira ela tem esse lado reto, né? Agora, não necessariamente essa lateral é 100% retilínea, mas ali aqueles roletes, eles têm ali um joguinho de cintura, tá? Então ela não pode ser muito tortuosa, tem que ter pelo menos um lado retilíneo. Tudo bem? Eu acho que eu falei besteira. Na verdade, o que movimenta é esse rolo tracionador. Os roletes lisos aqui, ele tem que ser bem retinho para o corte sair reto. Esse tracionador aqui é que ele pode ter alguma movimentação. Tudo bem, pessoal, quanto a essa máquina? Estão comigo aqui, meus espíritos de luz? Já fiz a piadinha, né, da sessão espírita. Estão comigo aqui, todos presentes? Deem sinais. Beleza. João está aqui presente, bem-vindo. Manuela aqui presente. Tá bom. Opa, todos presentes aqui, os espíritos de luz na nossa sessão. Ó, minha esposa é espírita, tá? Não tô tirando sarro não, com muito respeito, só uma brincadeira mesmo. Fechou, pessoal? Então tudo que a gente viu aqui das máquinas do item 1, máquinas de movimento de vai e vem, tá lá tudo gravado, estamos gravando hoje também. As máquinas de lâminas de fita ou as serras fitas, que é o conjunto do item 2. A gente vai mudar um pouco a visão e o entendimento, e a gente vai falar de várias máquinas muito importantes que são baseadas nos discos de corte, né? Acho que todos vocês já devem ter visto alguma ferramenta ou alguma lâmina como essa, desde serras manuais, né, as famosas Makita, né, tem disquinhos para madeira, fica bem perigoso, tá? Tomem muito cuidado quando o pai, o tio ou vocês mesmos, ou a mãe, a tia, pegarem uma serra manual com um disco de corte. Você não pode entortar muito o corte, não dá para fazer curva com essas máquinas, tá? Dá, mas não é aconselhável você fazer curva com essas máquinas manuais. É complicado, precisa ir desbastando. Possibilidade de fazer curvas é muito restrita, e a possibilidade de aí sim dar aquele tiro lá que alguém falou, aquele rebote assim, é muito alto. Uma vez eu quase tive um acidente com um traçador. O traçador é aquela Makita grande, e a gente tinha às vezes eu pego ali para operar, ele voou assim da minha mão, porque pegou, não sei se era um nó da peça ou algum ferro, alguma coisa, um metal, um prego, e ele voou assim, saiu voando, o negócio girando e caiu no chão. Enfim, é perigoso, tá? Essas máquinas manuais, serra de fita, assim como as máquinas estacionárias, que a gente vai passar a ver também são muito perigosas, tá? Quando a gente liga algumas máquinas, a gente tem uma praticamente idêntica a essa, não sei se alguém já viu. Então essa daqui tem uma comparação legal nessa imagem,
que são circulares simples, ela tem vários dispositivos relacionados à segurança. Tem o paralelo, tem a trava transversal, tem o guarda-corpo da serra, tem a questão da operação, eu já vou explicar. E essa daqui não tem nada disso. Não preciso nem falar qual é a mais comum, mas a que a gente vê muito em obra tal é essa daqui, tá? Bom, essas máquinas de fita, elas estão em praticamente todas as serrarias, grandes, pequenas, manuais, utilizam os discos de serra. O fio de corte é um conceito interessante. O que a gente chama de fio de corte? O fio de corte, ou também chamado ranhura de corte, é aquele rasgo que a gente vai produzindo na madeira, né? Então vamos lá comigo, ó, lembrando ali, pensando, né? Pego uma tábua, eu faço isso lá, tá? Ao vivo. Pego uma tábua, a máquina girando com um disco de corte para madeira, e eu vou avançando. A velocidade de avanço é manual, né? Eu vou avançando na peça e ela vai ficando um rasgo, né? Vai resultando ali um risco, é o fio do corte, né? Ele pode ter 5 milímetros ou mais, porque essas máquinas elas geram muito mais serragem, porque essas ranhuras de corte são maiores, possuem simples instalação, robustez, bastante utilizadas em processos de resserragem. Existe, mas é bem pouco usual. Aliás, o que eu achei legal, queria ter visto mais na palestra da semana passada, foi a máquina de desdobro que eles usam lá na fazendinha lá do Paulo, no sítio, fazenda. Que é uma máquina com 2 discos circulares, um trabalhando na vertical e um na horizontal. Eu já vi uma máquina dessa trabalhando uma vez, próximo a Piracicaba, mas é uma máquina pouco usual também, porque para fazer desdobro primário igual corte das toras, tá? Corte de tora. Vou pôr aqui porque isso é importante. Desdobro primário na nossa área é o corte de tora, tá? Tô pegando a desdobro. Errei de novo aqui. Desdobro primário é corte de tora, tá? Essas máquinas dá para cortar tora, mas eu preciso de um disco muito grande. Todo mundo já viu um LP, né? LP, disco de som, de vinil. Agora tá retrô, né? Ter vitrolinha, né? Para disco de vinil. O disco, quanto mais eu vou aumentando o diâmetro, pensa lá no vinil, eu vou tendo que deixar ele mais grosso, né? Porque senão ele fica muito flexível. Imagina um disco para desdobrar uma tora de madeira de 1 metro de diâmetro. Eu tenho que ter um baita disco, né? Então não é usual ter discos de corte para desdobros primários, tá? Mas para cortes secundários ou resserras. Bom, eu acho que falta pouco, tá? Então na aula que vem eu vou terminar em 20 minutos, mais 20 minutos, meia hora no máximo, a gente termina esses processos, porque daqui a pouquinho eu vou dar aula para os calouros, então, como eu falei. Bom, então aqui, só para terminar essa primeira máquina, que é bastante comum, aqui eu tenho tudo de errado. Eu tenho, olha, o disco saindo muito da mesa. Quanto mais eu vejo o disco aqui, mais perigosa essa máquina fica. Essa máquina da esquerda não tem nenhuma guia. O que é a guia? Na máquina da direita, aqui eu tenho a guia paralela, que eu encosto a peça, a tábua, e vou guiando, porque essa máquina de serra circular simples
Não faz curva de jeito nenhum. Se fizer alguma inclinação, ela vai jogar a madeira em cima do operador. Fica super perigoso, tá? Fica super perigoso. Deixa eu só dar uma olhadinha no WhatsApp aqui. O professor Bruno já mandou o link. Deixa eu só falar que eu já entro. Já entro, e quem quiser ir comigo, dá um alô para os nossos calouros. Tá aqui o link, vai ser aqui a aula. Bom, então, pessoal, é óbvio, né? Vou falar disso nessa sequência das aulas práticas. Convido vocês, viu? João, Pedro, João Vitor, Letícia, Luiz e a Manuela saiu. Eu vou falar muito disso. A gente liga essa máquina aqui que a gente tem lá. E eu falo, essa máquina, essa roldanazinha aqui, ela levanta e abaixa o disco. Essa máquina da esquerda não faz isso. Então ela trabalha com disco muito alto. Então isso fica perigoso, tá? Essa máquina aqui, essa peça amarela, ela cobre o disco durante o corte, tá? Então a gente passando essa peça amarela baixa, não joga serragem, um prego, um parafuso que esteja na peça pode sair, aí sim, que nem um tiro para cima do operador. Muitas vezes o dente, quando esse disco está gasto, o dente quebra e sai também com tudo. Então essa guarda é muito importante. E outra é essa guia transversal, esse sistema dessa mesa, onde a gente prende a peça e corre com ela. Então não é fácil de explicar tudo aqui, mas a gente mostra tudo isso na prática, tá? Então essa máquina, é muito comum isso, tem obra, o cara monta isso, vende nessas lojas de ferramenta, vende esses eixos motor, o cara vai lá e monta uma gambiarra dessa daqui, às vezes é tudo de madeira, e o cara pega os dois braços assim, fica passando a peça para cortar as peças no meio, né? Isso é muito perigoso, você tem que trabalhar ao lado da máquina, tá? O ideal nessa máquina aqui, que o operador ande aqui no meio dessas guias aqui, esses trilhos, e aí tem toda uma sistemática de segurança, tá bom? Bom, galerinha, vou ter que parar, tá bom? Foi bacana hoje conseguir passar bastante coisa para vocês. Aula que vem a gente termina esses processos. As serras circulares são menos tipos, tá bom? Tem alguns filminhos também. E nos vemos na semana que vem, tá bom? Tudo bem? Eu vou migrar aqui, vou trocar de sala, né? Trocar de sala. E a gente continua semana que vem. Semana que vem a gente já fala um pouquinho mais da avaliação do trabalho, tá bom? Boa semana aí para todo mundo, restinho de semana. E logo a gente tá junto, se Deus quiser, tá bom? Termina.